números de Jorge Sampaoli são um pouco melhores do que o do Dorival Júnior, cada um no seu clube, são 36 jogos dos dois. O Sampaoli com 20 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Dorival, 17 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Aproveitamento do técnico do Flamengo é de 64%. Do técnico do São Paulo, ex-técnico do Flamengo, Dorival Júnior, de 60%. Mas tem esse... Muito bem, galera, já chega deixando aquele like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Vamos trazer aqui para vocês agora este corte do programa Sport Center da ESPN Brasil, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Vamos ver então, galera, a prévia deste grande jogo, dessa grande final entre Flamengo e São Paulo, final de Copa do Brasil. Amanhã promete, hein? Amanhã às 4 da tarde a bola rola no Maracanã para o primeiro jogo desta final épica. O Flamengo pode ser pentacampeão, já o São Paulo pode ser campeão pela primeira vez, tá? Vocês acharam que eu ia falar o quê? Inédito, campeão inédito. Então vamos lá então pro vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá, olha os números de Sampaoli e Dorival Júnior. Esse componente aí, ambiente interno, que o do São Paulo é melhor do que do Flamengo, claramente, e do externo também. A relação torcedor-time. Isso numa final, o quanto que faz diferença? Olha, e digo mais, pode fazer porque o flamenguista que for para o Maracanã tem que pensar bem no que ele vai fazer na questão de o quanto ele está com o time ou não. Eu trabalhei em clube e já ouvi de treinador, estava até contando para vocês, que vai jogar contra o Flamengo, pica o jogo, vai deixando os caras Cozinha a primeira meia hora. Cozinha, porque o estádio pode vir contra. E o estádio está mais propenso a vir contra porque o Flamengo realmente tem jogo. O Flamengo vem de um jogo contra o Atlético Paranaense que, pelo amor de Deus, ali realmente qualquer torcedor tem que perder a paciência. O que aconteceu lá em Cariacica é um negócio bizarro. Assim. O Flamengo, acho que é um dos piores jogos, inclusive, com o Sampaoli. Olhando para o momento dos dois times, para mim o equilíbrio ele se coloca por quê? Eu acho que coletivamente o São Paulo hoje é um time mais estruturado. Ontem a gente fez a análise tática dos dois times. O São Paulo você tem duas dúvidas no máximo de um posicionamento. O Flamengo você não sabe a estrutura de time. Ainda mais depois que aconteceu em Cariacica. Eu espero que Davi Luiz esteja de volante, senão o flamenguista vai ficar maluco. Acho também. pouco provável. Então. Mas assim, até mesmo você... sem o Alan aí nos próximos 2 meses. Até você pensar em encaixar time, o São Paulo hoje tem uma estrutura mais... Você sabe qual que é a estrutura de jogo do São Paulo, o Flamengo não. Só que do outro lado, é o que a gente estava falando aqui. Se um Bruno Henrique estiver endiabrado, um Gabigol resolver acordar para a vida, a bola chegar no Pedro... Em decisões, isso é bem normal de acontecer. Exatamente. Tratando-se de Gabigol. Vocês acreditam em Gabigol e Pedro no último treinamento? E no último jogo, né? O Flamengo formou o seu ataque com os 3, Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Numa decisão de campeonato, pensando com a cabeça do Sampaoli, lógico também, você acha isso provável, Fernando? Depois do último jogo, não. Acho que isso não vai acontecer de saída, talvez por circunstância. Na última temporada deu certo com o Dorival. Você acha que ele vai? Não sei se ele vai colocar o Gabigol junto com o Pedro ali. Sendo muito sincero com o fã de esporte, como a gente tem tratado aqui durante a semana, é difícil você projetar o que se passa na cabeça do Sampaoli, é difícil você projetar se vai ser o Flamengo que jogou contra o Atlético Paranaense, se vai ser o Flamengo que jogou contra o Botafogo. A gente vê um time com muitos problemas, coletivos. A linha de defesa a gente sabe qual vai ser. Léo Pereira, Fabrício Bruno, Ayrton Wesley Lucas e Wesley. E o Ayrton. Isso é certeza. Pulgar, primeiro homem de meio campo. O Pulgar vai jogar. O Gerson vai jogar. Acho que o Vitor Hugo joga. Se o Vitor Hugo jogar... Vitor ou o Thiago, né? Hã? Você acha que o Thiago Maia não vai jogar? Eu acho que vai o Vitor Hugo. Eu também acho. E aí os 3? Você não acredita nos 3? Eu não acredito tanto nos 3. E aí Vitor Hugo, quem Pedro que completa o meio Henrique? campo? Eu acho que ele pode surpreender ele com o Everton Ribeiro, por exemplo. Mas ele não tem optado pelo Everton Ribeiro para começar nenhum jogo. Mas esse é o São Paulo, ele caótico. Porque eu acho que depois... o Arrascaeta tá fora desse primeiro depois jogo. do que não deu certo, principalmente nesse último jogo, a memória recente que a gente teve, da dupla Pedro e Gabigol, eu não sei se ele vai colocar. Se eu fosse o Sampaoli, mesmo com o pior momento do Gabigol, com a camisa do Flamengo, a temporada dele é ruim, em uma final, eu nunca deixaria ele no banco. Mas Pedro, Gabigol e Bruno Henrique numa final?
Então, e ele é louco, mano. Eu vou te falar, eu não desacredito, porque estruturando na cabeça dele, a gente fez até no campinho ali. Faz sentido, porque o Wesley, você tem o Gabigol, vamos pensar num 4-3-3, os 3 meio-campistas, vamos pensar então, Pulgar, Gerson e Vitor Hugo. Tá. Fecho com você. Os 3 da frente, o Gabigol poderia jogar mais pela direita, mas como o Wesley é um jogador que espeta e vai fundo, o Gabigol vai vir por dentro e vai virar um segundo atacante. O que vai acontecer é que o Bruno Henrique vai ter que jogar bem espetado do lado esquerdo. E aí ele vai segurar o Ayrton Lucas, como ele tem segurado o Ayrton Lucas, acho que ele até tira a grande característica do Ayrton Lucas, que é a chegada. O Ayrton tá jogando como terceiro zagueiro ali na construção também, que é como o Felipe Luiz faz. Estruturalmente, dá para fazer. Na cabeça dele, eu não desacredito. E ele treinou a parada, então... Treinou e chegou a jogar com Gabigol, Pedro e Bruno, né? Contra o Atlético Na última partida. Mas não começou com ele. Começou. O Bruno começa o último jogo? Não, o Bruno estava fora. O Bruno estava fora. Bruno tava fora. É isso. Ele não entra também, né? Não entra, é verdade. Então, o Bruno tá suspenso. Então é isso. Eu treino essa parada, cara. E assim, se tem um cara maluco pra fazer... Eu não digo maluco, porque eu tô falando que faz sentido. Os melhores momentos do Flamengo com o Sampaoli não foram com o time faceiro, né? Não, ele preencheu mais Foram com o time mais combativo. Ele pode botar o Vitor Hugo e o Thiago Maia. E aí apostava no Pedro e no Bruno Henrique com mais liberdade para vir por dentro, o Gabigol, para circular. Eu acho que o Bruno Henrique aí não tem negociação, né? Não, eu acho que se ele não começar com o Bruno Henrique, a torcida não deixa nem ele começar o jogo. Os caras já grudar ele. A temporada do Flamengo tem jogadores individualmente que se destacam. O Bruno Henrique, o Pulgar, o Fabrício Bruno e o Ayrton Lucas, principalmente na época do Vitor Pereira. Mas acho que hoje o Ayrton Lucas tem que jogar, o Felipe Luiz. Eu acho que o fato de não ter o Arrascaeta faz com que a probabilidade de ele ir com os 3 é maior. Se tivesse o Arrascaeta, aí esquece, aí não tem como, porque aí é time de videogame. Quando eu falo que ele é louco de colocar os 3, eu não digo louco no sentido de que não dá para fazer, porque dá. Estruturalmente, do jeito que ele pensa, o time monta, é o que eu falei. Você traz o Gabigol um pouco mais para dentro, deixa o Wesley espetado, e aí o Bruno vai ter que jogar. Contra o Olímpia, o Bruno joga assim no começo do jogo. O Bruno joga bem espetado e o jogo muda quando ele coloca o Gerson pelo lado e põe o Bruno Henrique como 9. Ele tira o Gabigol de dentro da área. Ele faz o gol com o cruzamento do Gabigol e ele de cabeçada por dentro. Então, assim, dá para fazer. Não é, eu não acho que se o Flamengo perder o jogo com esse time é porque o time está muito ofensivo. Depende muito da atitude desses jogadores sem bola também. E é isso aí. Entendeu? Para mim, o falar do Flamengo nessa temporada é... A Galça me pergunta aqui, e aí, Renato, como é que você acha que vai vir o Flamengo? Eu não tenho ideia. Porque o Flamengo é capaz de fazer aquele jogo cozido que fez contra o Atlético Paranaense e capaz de fazer um grande jogo contra o Botafogo. O Flamengo... O Botafogo perdeu do Flamengo não foi porque o Botafogo fez um jogo terrível. O Flamengo fez um jogo muito bom no Newton Santos. Porque virou a chavinha, né? Também nessa questão da competitividade. Se a gente for analisar quantos jogos o Flamengo fez de alto nível nessa temporada, a gente não fecha uma mão, talvez. Porque é um time que... Eu acho que esse pode ser um diferencial para o São Paulo. Concordo com o Renato, porque eu acho que, coletivamente, fazendo um recorte do que a gente viu do Sampaoli no Flamengo, do Dorival no São Paulo, eu acho que o São Paulo é um time mais consciente, um pouco mais organizado. Até oscilou um pouco nessas últimas partidas. Um pouco não, bastante. Oscilou muito, Oscilou bastante. Só que eu acho que é um time mais estruturado. E um time fora de casa, arame liso. Sim. O São Paulo não tem uma vitória no Campeonato Brasileiro mas foi bem fora no de Allianz, casa. né? Mas, assim, é o ponto fora da curva. É o jogo do Allianz Parque. Talvez a mobilização... Onde o São Paulo começa com 1-0 do Morumbi. Sim. E isso também, de alguma maneira, modifica a circunstância. Nos jogos, o Campeonato Brasileiro é assim, né? Todo jogo fora de casa, você começa 0-0. Nesse jogo da Copa do Brasil, que é o ponto fora da curva, São Paulo começou com 1-0. Eu acho que Mas na Neoquímica Arena, o São Paulo não fez um jogo para perder. Mas aí assim, não estou querendo pegar no pé. Sim. Mas o Corinthians fez poucos jogos em todos os campeonatos que disputa para vencer. É verdade. Sim. Não, isso não é pegar no pé, realmente. Isso é a maior verdade. Não, mas assim, eu acho que é diferente para o São Paulo, um jogo eliminatório. Acho que a postura vai ser diferente. Eu acho que o São Paulo pode sobressair no combate sem a bola, um time que vai pressionar, que vai estar mais focado, é mais competitivo e mais agressivo sem a bola. E na parte tática também pode ser um diferencial. Tecnicamente, se a gente for analisar, o Flamengo é um time mais cascudo, é um time mais poderoso nesse sentido, está mais preparado para um jogo dessa dimensão. Mas o São Paulo pode equilibrar e sobressair um pouco, principalmente
nessa mentalidade do jogador sem a bola. Do ponto de vista mental, então, mas sobre outro aspecto, é isso que a gente está vendo, essas imagens que a gente está vendo. Contagia. Se não fizesse nenhum efeito, o torcedor não sairia de casa e iria para a porta do CT numa manhã de sábado. Ele sabe que isso pode fazer alguma diferença. Vocês acham que, claro que cada jogador reage de uma maneira, mas o grosso, a maioria dos jogadores do São Paulo vê isso como mais uma pressão? Caramba, não podemos decepcionar essa torcida. Ou, olha a galera que vai estar junto com a gente dentro de campo amanhã. Eu acho que eles enxergam como uma oportunidade para entrar para a história, para ganhar um título inédito. Acho que são pressões diferentes. E são relações dos dois clubes diferentes, né? A gente trocou essa ideia, né, lá no F90 essa semana. Eu acho que tem a pressão. Um time gigante como o São Paulo, mas é a oportunidade de você ganhar e você vai disputar no Morumbi. A pressão do Flamengo é diferente. Uma pressão de se a gente perder, os caras vão matar a gente. O ano do Flamengo já é um fracasso. Eu acho que se vencer a Copa do Brasil vai amenizar um fracasso, mas vai continuar a ser um ano muito decepcionante para o torcedor do Flamengo. A questão do São Paulo... Essa relação é muito diferente. Para o ano não vai ser preenchido com o título, vai continuar aquém da expectativa e é um título para dar uma minimizada, como disse o Fernando Campos. Para o outro, é uma Libertadores. E vamos dizer assim, o São Paulo de 2023, ele é resquício do São Paulo de 14, 15, 6. Talvez esse seja o grupo, não sei se você concorda comigo, que melhor tenha lidado com isso. Porque o São Paulo das últimas 4, 5 temporadas eram times que entravam e sentiam essa pressão dentro do Morumbi. Sentiam. Eu via jogadores do São Paulo errando por nervoso, às vezes. Você fala, não é possível. Esse cara não é o Messi, mas esse cara tem qualidade, ele não está errando isso. Eu acho que esse... E talvez a derrota pro Independente Del Valle na temporada passada, pro Del Valle, né, no final, é casca, cara. É coisa que vai pro jogo. E a final do Paulista também, né? O Paulista também. Essa geração disputa 4 finais. Sim. Essa é a quarta final. Vai disputar a quarta final. Das 3 disputadas, ganhou uma, do Palmeiras em 21. Isso. E perdeu 2. Do Palmeiras em 22 e do Del Valle na Copa Sul-Americana. Agora, a gente falou sobre a dúvida tática do Flamengo e a do São Paulo. O trio, Lucas, Luciano e Caleri, teve 2 amostras. A eliminação contra a LDU com vitória, mas vitória magra que não foi suficiente. São Paulo acabou eliminado da Copa Sul-Americana nos penais. E o jogo contra o Internacional, que você deve levar algumas coisas em consideração, principalmente o fato de ser o último jogo antes da final. Você não vai do mesmo jeito, natural. Mas o São Paulo não foi legal, como em muitas ocasiões não foi legal fora de casa no Campeonato Brasileiro. A partir desse jogo do meio da semana, vocês acham que o Luciano sai do time e você vai ter Rato jogando, Nestor ou de repente Gabriel Neves jogando e o trio vira dupla com Lucas e Caleri? Eu acho que ele não vai com os 3. Eu também acho que não. Pelo menos na ida. Concordo. Dependendo do que acontecer no Maracanã, no Morumbi, já é outra história. É isso aí. Eu acho que ele... Até porque o Nestor é o meio-campista que faz o lado esquerdo, né? Ele baixa. Você pensa... O Luciano já não joga no lado esquerdo já faz um tempo. O Luciano jogou no lado esquerdo, ele chega no Corinthians, do Avaí. Lá acho que em 14, ele era ponta, né? O Luciano mudou um pouco as suas características. Eu acho que pro jogo no Maracanã, ele vai reforçar o meio. Aí, pensando até a gente estava falando da estruturação do Flamengo, né? Como é que o São Paulo joga? O Rafinha, no Flamengo é o lateral esquerdo que fica por trás. Sim. No São Paulo é o direito. Por que o Wellington Rato joga tanto com o Dorival? Porque ele é o cara que abre o campo. Sim. Ele é o cara que joga, ele faz o movimento para dentro quando ele tem a bola, porque ele é canhoto, é normal, mas quando o São Paulo estrutura seu ataque, o Wellington tá sempre dando amplitude. Por quê? Porque do lado esquerdo tem o Caio. E o Caio Eu não sei se começa o Caio amanhã ou se o Wellington... Porque o Wellington o Caio demonstrou contra o Internacional estar fora de ritmo, que é absolutamente normal. Ele ficou mas nesse caso, o Wellington também joga... Né? De característica não é tão diferente. Vamos dizer assim, o Caio é mais força, o Wellington é um pouco mais leve. Mas aí, dentro dessa conjuntura, você já tem os 2 para abrir o campo. Aí você tem Pablo Maia, que eu acho que não sai, né? Vem com ritmo. Eu não gostei do jogo dele no Sul, achei que foi abaixo, inclusive. Aí você tem Alisson,
que eu tô até com os amigos aqui, eu acho que não sai também. Acho que não, esse esquece. Tá muito bem. Não. E aí é Nestor, Gabi Neves. Eu acho que é Nestor e Gabi Neves. E eu acho que vai acabar sendo o Nestor, que o Nestor, canhoto, faz o lado, é um cara mais leve, até para passar em transição. E eu acho que ele dá dinâmica também com bola, né? Também. E a dúvida, antes da gente ir para a Arena MRV com a Dura Gonçalves, a dúvida na zaga. Arboleda sentiu um problema muscular no jogo do Equador com o Uruguai, nas eliminatórias, saiu de campo chorando, São Paulino chorou junto. Felizmente, para o Arboleda, para o São Paulino, acho que para todo mundo, né? Porque ele é uma figura simpática e um grande jogador, a gente quer os grandes jogadores nas finais. Não foi constatada a lesão, ele participou do treinamento de hoje, pela informação que eu tive, nada sentiu. E, para mim, vai ser uma surpresa se o Arboleda agora não jogar, não iniciar o jogo entre os titulares, fazendo ali a dupla com o Beraldo. O Arboleda tem tudo para começar a final. E vale até a comparação com o Arias, né? Porque o Arboleda também, a situação dele na lesão, né? Eu mesmo fiz esse pós-jogo do jogo o pré-jogo do Brasil, que tinha sido o pós-jogo do Equador. Do jeito que ele faz ali na coxa, eu falei, muscular. Tirou, acabou e não foi nada, tá vendo? Então... Tá aí, galera, a expectativa para este jogo, cara, é muito grande, né? Pressão pelo título é maior para qual lado? Lá vive temporada turbulenta. E como vive, hein? E o São Paulo busca título inédito. Cara, a pressão pelo título é maior para o lado do Flamengo. Por quê? O Flamengo, até aqui nessa temporada, o Flamengo que entra nas temporadas como favoritos, né, a ganhar títulos, então... Para o Flamengo, é pior. Para o São Paulo, apesar que o São Paulo é campeão de quase tudo, né? Só que ele nunca ganhou a Copa do Brasil. Seria o título inédito. Tem um peso. Mas para o Flamengo, pelo investimento, pela temporada negativa, eu acho que pesa mais ainda, galera. O que vocês acham? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o seu palpite para este grande jogo. O primeiro jogo no Maracanã, domingão, às 4 da tarde. Será que o louco do Sampaoli vai com Bruno Henrique, Pedro e Gabigol no ataque? Será que o Arrascaeta pode pintar pelo menos no banco e ser uma surpresa para o segundo tempo? O Arboleda, será que joga? Não joga? Eu acho que joga, hein? Pelas últimas informações, o Arboleda deve entrar em campo, já que ele treinou e não sentiu dores. Ok? Muito bem, dito isso, muito obrigado a todos. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações, valeu galera, fui!